Nesse vídeo eu vou mostrar o que você precisa começar a estudar para começar a sua jornada como um quant, tá? Eu não tirei da minha cabeça esse conteúdo, na verdade eu tirei da cabeça do Paul Wilmot, que é um dos maiores e mais renomados quants do mundo, e fundador também do CQF, que é o curso que eu estou fazendo, né? Inclusive eu tenho postado menos vídeos aqui no YouTube justamente para me dedicar ao CQF, então eu te convido a me seguir lá no Instagram, que é o @códigoquant, que eu tenho postado conteúdo lá com mais frequência. Inclusive o tema desse vídeo, ele partiu de uma enquete que eu fiz lá no Instagram. Então na semana passada eu concluí o primeiro módulo do CQF, né, que o título dele é o Building Blocks of a Quantitative Finance, né, seriam os blocos básicos aí das finanças quantitativas, né, os fundamentos das finanças quantitativas. E nesse módulo é apresentado as ferramentas matemáticas que você precisa para entender os modelos matemáticos quantitativos, né? Então, basicamente, posso dividir em duas ferramentas, né, que eu vou falar um pouco mais ao final do vídeo, mas vou adiantar aqui, né, que seriam o cálculo estocástico e também as equações diferenciais estocásticas. Bom, no mercado financeiro a gente tem basicamente três escolas de análise, né? A fundamentalista, na qual a ideia é tentar achar um valor justo para a empresa. Ela se baseia basicamente na análise de demonstrativos financeiros. O analista ali ele faz projeções de lucro, projeções de fluxo de caixa, de forma a tentar achar esse valor justo para a empresa, né? Também analisa os concorrentes, analisa o mercado como um todo, então uma análise mais elaborada. A gente tem também análise técnica. Essa análise ela se baseia somente nos preços, então ela não se importa com a empresa que está por trás ali, ela se importa basicamente com o histórico de preços e tenta achar ali um padrão nos preços de forma que obtenha bons pontos de entrada e saída para fazer as operações, né? E por fim, a terceira escola seria a escola da análise quantitativa, que é justamente o tema das finanças quantitativas. Essa escola ela pressupõe que as quantidades financeiras, né, por exemplo, o preço das ações ou então das opções, as taxas de juros, essas quantidades elas são aleatórias, né? E justamente para tentar tratar dessa aleatoriedade, faz o uso, né, de modelos quantitativos. E para entender esses modelos, a gente precisa ter algum ferramental matemático mais sofisticado, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para me explicar um pouco melhor o que seria esse cálculo estocástico e as equações diferenciais estocásticas, tá? Então, vou tentar aqui diferenciar o cálculo que você já deve ter visto na faculdade, né? O cálculo diferencial integral e as equações diferenciais também, para esse novo modelo aqui, que seria o cálculo estocástico e as equações diferenciais estocásticas, né? Então, vamos supor aqui que a gente tem uma função, então uma função de x, então f de x é igual a x ao quadrado. A gente pode pegar essa função, a gente pode derivar ela, né? Se a gente derivar ela, a gente vai ter como resultado que a derivada de x ao quadrado é 2x. Por outro lado, a gente pode também aplicar uma integral, e se a gente fizer essa integral, a gente sabe que o resultado vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Qual é a diferença aqui para o cálculo, né, diferencial integral, para as equações diferenciais, né? Aqui no cálculo integral, a gente tem o x, que é a nossa incógnita. O x, ele pertence aos números reais, né? X é um valor numérico, é um número. Agora, por outro lado, as equações diferenciais, a gente tem aqui um y, que vai ser um f de x. Ou seja, a nossa incógnita, ela na verdade é uma função, né? Então, se eu tiver uma equação do tipo y duas linhas mais y' mais y igual a 3, por exemplo, esse y aqui, que é a nossa incógnita, na verdade ele não é um número, né? Ele é uma função. No nosso caso aqui, ele é uma função de x. Então, aqui na verdade, essa equação ele está querendo dizer o quê? Qual função que derivando duas vezes mais a derivada primeira mais a própria função vai ser igual a 3, né? Então, essa aqui
É um exemplo de equação diferencial, né? E agora, para a gente ir para o outro lado, né? Utilizando, a gente vai fazer a junção do cálculo diferencial integral com a probabilidade, a gente tem o que a gente denomina de cálculo estocástico, né? Então, para o cálculo estocástico aqui, eu vou ter uma função f, vou chamar aqui uma função f, que vai ser uma função de f de x também, x maiúsculo, e essa função f vai ser x ao quadrado também. Mas agora o x, ele não representa um número. O x, agora, na verdade, ele representa uma variável aleatória. No nosso caso aqui, ele vai ser uma variável aleatória que segue uma distribuição de probabilidade normal, com uma média zero e uma variância de dt. Então agora, nosso objetivo é tentar descobrir como é que a gente faz para calcular a diferencial dessa função, né? A gente tende a imaginar que a diferencial ela seria 2x igual a gente tem aqui em cima, né? Mas não é muito bem isso que acontece, né? Para a gente resolver essa diferencial, para a gente achar essa equação diferencial, melhor dizendo, a gente se vale do que a gente chama de lema de Ito. O lema de Ito é o seguinte: se eu tenho uma função f, a diferencial dessa função f vai ser igual ao df sobre dx mais meio de d2f sobre dx2 dt. Lembrando que a função f ela é uma função de x, né? Só que o x também é função do tempo, né? Função de t. Então, utilizando aqui o lema de Ito, para me montar a minha equação diferencial, eu vou precisar calcular aqui o df sobre o dx e depois calcular o d2f sobre o dx2. É esse que eu vou fazer agora, né? Então aqui df sobre dx, dessa minha função f aqui, vai ser igual a 2x. E o d2f dx2, que é a derivada segunda, vai ser igual a 2. Então, se eu substituir esses valores aqui, ó, 2x eu substituo aqui, e o 2 eu substituo aqui. Então, assim a gente pode montar a nossa equação diferencial estocástica, né? Então, df aqui no caso, ele vai ser 2x dx, mais o 2 aqui corta com esse meio aqui, mais dt. Então, a gente tem aqui essa equação diferencial estocástica, onde o x é uma variável aleatória. E muitos dos modelos, né, quantitativos que a gente utiliza dessa ferramental, né, desse cálculo estocástico. Eu vou dar um exemplo aqui, modelo de preço de uma ação, né, seja aqui o S o preço de uma ação, então o diferencial de S ele vai ser μ S dt mais sigma S dx. Então, essa equação aqui, ela é uma equação diferencial estocástica. Ela tem uma parte que é determinística, que é essa parte aqui. Ela tem uma parte que é estocástica, né? Uma parte aleatória, que é essa parte aqui. Então, basicamente, né, o preço de uma ação, ela pode ser modelada dessa forma. Então, se a gente pegar um gráfico, essa parte determinística seria um crescimento, né? Então seria algo desse tipo, né? Um crescimento, se for positivo no caso. Essa parte aleatória seria algo assim, né? Então, somando essas duas partes, então teria um comportamento parecido com uma ação, né? Com variação do preço de uma ação. Então, se você está pensando em começar a estudar finanças quantitativas, né, se tornar um quant, como sugestão aqui, eu deixo esses temas para você estudar, né, o cálculo estocástico e as equações diferenciais estocásticas, tá? Vou voltar aqui para a câmera. Se você quiser aprofundar um pouco sobre esse tema, o livro que eu estudei lá no módulo 1 é esse aqui, ó.
que é Paul Wilmot Introduces Quantitative Finance. E aqui foram os capítulos 3, 4, 5 e 7, basicamente, que foi visto lá no primeiro módulo do curso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse apanhado geral aí do primeiro módulo. Aqui do lado tem dois vídeos que eu falo sobre CQF também, então se você é novo no canal, te convido a assistir esses dois vídeos também.